E olha só, a disputa para a Prefeitura de São Paulo terá segundo turno entre os candidatos Ricardo Nunes e o nosso Guilherme Boulos. Olha aí, Nunes contabilizou 29,48% dos votos válidos e Boulos ficou com 29,07% da preferência dos eleitores. Mas por pouco, hein, mano? Por muito pouco, o Marçal não surpreende. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E pra falar sobre isso, estou aqui com Daiane J. Oliveira. Salve, salve, Dai. Ai, quer dizer que essa segunda-feira tão difícil aí, né? Ela foi um pouquinho mais fácil do que a segunda-feira do último pleito, né? Aquela última foi mais difícil ainda. Mas agora a gente tá vivão aqui, vivendo, tentando, né, catar os cacos. Fala comigo, Dai. Pois é, eu tava, né, como eu falei contigo, eu tava naquele período, assim, super desesperada quando eu vi o Marçal à frente do Boulos. Eu disse, não, gente, é impossível que esteja acontecendo. Que é isso, São Paulo? Mas eu tenho um amigo que me mandou um meme que é o seguinte, viu, que era assim, não precisa se desesperar, calma que os nordestinos ainda vão voltar aqui em São Paulo. Nossa, cara, a gente tava sonhando com isso. Eu falei, cadê o Nordeste pra salvar Curitiba, cara? Era isso que a gente tava pensando o tempo inteiro. Mas é exatamente isso que aconteceu, né? E aí, no final, a gente teve desse jeito, né, essa votação que foi muito apertada. Mas a gente vai, né, fazer um aprofundamento sobre isso, mas ainda assim é muito assustador. Sabe por que é assustador? Porque a gente viu o Marçal, que em momento nenhum ele teve propostas significativas. Ele teve ali uma lógica de colocar o bondinho, né, o teleférico. Olha a ideia do Pablo Marçal para resolver tudo. A gente vai ensinar empreendedorismo para as pessoas, a gente vai deixar as pessoas ter educação financeira nas escolas. Mas, gente, você é brasileiro, você é pobre, você já entende de educação financeira e você já é empreendedor nato, né? Então, toda a história do Brasil é justamente essa. Ele achou que Baiana de Acarajé, aquelas quituteiras, é exatamente o quê, né? Desde o do final da escravidão, a gente tem justamente essa luta para a sobrevivência no Brasil, principalmente do povo preto e pobre, né? Então, esse discurso de Marçal é um discurso que não pega ninguém, não abraça ninguém. Então, é assustador a gente perceber que ele chegou tão longe, né? E realmente ele chegou ali com 28%, é assustador. Mas que bom que também não foi. E a gente tem um lado positivo agora, que São Paulo vai ter mais debates, vão ser 20 dias agora de disputa, e uma disputa que não vai ter cadeirada, que não vai ter lá o dos falsificados. A gente pelo menos imagina que vai ser uma disputa mais limpa. Adulta. Imaginou que vai ficar adulto o negócio, é isso? Política, que é o mínimo que a gente estava precisando, né? De política. Olha só o nível que a gente chegou com gente como o Marçal na disputa eleitoral, hein? Mas eu vou te pedir, por favor, para trazer a fala do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, ele esteve logo que saiu as informações, né, do segundo turno, e era o que ele realmente queria, o tensionamento. Era muito difícil uma disputa para ganhar em primeiro turno. Então, ele estava tentando o segundo turno e conseguiu. E aí a gente tem tem a entrevista que foi dada, muito boa, inclusive. Vamos lá, tá na tela. Porque o nosso compromisso é para fazer uma São Paulo em que a riqueza não fique só na Faria Lima, não fique só na Avenida Paulista, em que a riqueza chegue para todos. Essa eleição, no segundo turno, também vai ser uma comparação de trajetórias. Do nosso lado, nós temos com muito orgulho uma trajetória comprometida com a luta daqueles que mais precisam, com as pessoas que lutaram para ter um teto com dignidade. A minha vida foi passada limpo em 4 eleições. E tudo que eles disseram é que eu lutei com sem teto. Que bom. Reafirmo isso. Bom. E sigo me do lado de lá, nós temos alguém com uma trajetória muito suspeita, que eu tenho certeza que nos debates desse segundo turno vai ter muita dificuldade para dizer o que fez nos verões passados. Olha aí, tem galera. Histórico de relação com crime organizado, com tráfico de drogas, que botou o crime organizado no comando da Prefeitura de São Paulo, nos contratos da Prefeitura de São Paulo. Alguém Caramba, que acusação tem, pesada, inclusive, que responder por boletim de ocorrência de violência contra a mulher. É isso que está em jogo. Aqui, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, nós vamos garantir que metade das secretarias de São Paulo sejam comandadas por mulheres. Esse é um compromisso meu
Tá aí, ó. Tá aí, pô, tá aí uma baita solução. Só por isso já é uma baita proposta. Agora, ver aqui de teleférico, de não sei o quê. Cara, é bobagem, né? Tipo, agora, falando agora, deixando o Marçal de lado, né? Deixa esse cara pra lá. Vamos pensar aqui agora no segundo turno entre Boulos e o Nunes, né? O que o Boulos falou ali é o seguinte: pra ele não se colocar no mesmo lugar do Marçal, ele já deve estar falando coisas que ele pode provar, né, Day? Sim, e a gente, né, tem algumas informações que já foram, algumas denúncias que já foram feitas sobre essa questão do crime organizado, nesse caso o PCC, meio que administrar o transporte público de São Paulo. Tem algumas denúncias que já vêm sendo feitas, sim. E sim, o Nunes, ele tem uma denúncia, né, de violência de gênero doméstica contra a companheira, e ele já responde por isso, inclusive tenta driblar sempre essa questão. Mas a gente tem, o ótimo quando você fala, né, para não cair na mesma pegada do Marçal, mas você percebe que tem uma mudança de postura do Boulos, né? Agora voltou a ser o Boulos do Velho Testamento, que eu acho que é exatamente isso que era necessário fazer. Eu não sei se você lembra, mas eu critiquei muito o Guilherme Boulos em algumas questões. A questão, por exemplo, do debate sobre as drogas. É um debate que é feito com muita responsabilidade dentro do próprio pessoal, que tem a bancada do Manjericão, uma bancada lindíssima, que é contra a criminalização da maconha, a favor da legalização da maconha, por exemplo. E o Guilherme Boulos, ele estava indo para aquela área meio conservadora, porque precisa se ser também, a gente entende que é o jogo político, mas de formas que ele não precisava fazer naquela época. E agora não, agora ele já está indo para o ataque direto. Ele certamente vai mudar um pouquinho a postura dele, certamente a Marta vai ter que aparecer mais também, justamente porque Marta é aquela figura que vai ali abraçar os conservadores, e ela está ali, ela foi colocada nessa posição justamente para fazer isso. Não era o Boulos que teria que se mudar para essa postura. Os acordos agora vão ser outros, inclusive também porque o Guilherme Boulos, ele vai ter aí agora ele tem um pezinho, que a Tabata fazendo uma campanha gratuita para ele, porque ela disse que não vai fazer acordos, que não quer cargo, não quer nada, ela está passando os votos dela para ele, que também não é tão grande coisa assim, e sobra os votos do Marçal, que é muito provável que sim, que esses votos sejam destinados para Nunes, porque são pessoas, se você vota em Pablo Marçal, você dificilmente vai votar no Boulos, né? Mas também vamos pensar que tem uma galera aí, uma fatia, que pode estar indeciso também, que foi numa ideia de, não sei o que eu estou fazendo, vou votar nesse candidato aqui, ou também, né? Não sei, eu quero tentar entender realmente o que a pessoa vê no Marçal para votar nele. Enfim, mas o Guilherme Boulos, ele pode ganhar essas fatias também, né, de algumas dos outros candidatos. Vou te pedir para colocar a entrevista que o Nunes deu, porque o Nunes, ele reafirma, né, que ele não vai correr atrás do Marçal, e isso é um ponto interessante também. Vamos ver, tá na tela. As aspas. Não, Fabiola, não falou então. Porque no sábado, o senhor estava inclusive ao lado do governador Tarcísio, o senhor participou de um culto, e o senhor falou, quando foi questionado se o senhor buscaria Pablo Marçal para um apoio, o senhor diz, de forma nenhuma, eu não falo com bandido. E aí o senhor disse, ele é uma pessoa malvada, ruim, não é de Deus. Quem é muito ruim, quem tem essa capacidade de fazer essas maldades todas, não tem outro lugar a não ser atrás das grades. O senhor retira isso que o senhor falou ou não? Não retiro nada do que eu falei. Eu estou falando muito claramente para vocês que terminou a apuração ontem à noite, de que nós vamos sentar aqui, a coordenação da campanha, e ver qual será a estratégia de campanha. Nós estamos falando da maior cidade da América Latina, eu sou o prefeito da cidade de São Paulo, a gente precisa tomar as ações e decisões de forma ponderada, é algo importante, porque, Fabíola, eu estou falando o seguinte, de uma candidatura que representa o equilíbrio contra o extremismo. Eu não vou seguir a mesma linha do meu adversário, que é extremista. Peraí. Ele tá falando de extremismo pro Boulos? Ele tá chamando Boulos de extremista? É isso que eu tô dizendo? Exatamente isso. Cara, os caras são muito vigários, bicho. Vou deixar, tem mais tempo. Tem mais trechinho, mas observa, o bolsonarista chamando Boulos de extremista. Extremista, cara. Olha isso, galera. É de ter ponderação. De, inclusive, um cara ter posições pensadas e colocadas. A eleição vai ser daqui a 20 dias. Ou seja, não tem essa necessidade tão premente de poder tomar uma decisão agora com relação a isso. Agora, dos erros do Pablo Marçal, eles ocorreram. Está aí, está posto, vocês noticiaram, todo mundo noticiou, todo mundo sabe da questão
do laudo falso, todo mundo sabe das questões que ele colocou, e o que eu desejo para ele, e é de coração, é que ele possa ter aprendido com isso, que ele possa ter utilizado de toda essa experiência para poder melhorar como pessoa. É o meu desejo a ele. Ah, cara, vem de conselhinho. Quero ver você melhorar, galera, como pessoa. Cara, que agora observe, tá? Ele disse tranquilamente, né? Ele não vai fazer um grande esforço, mobilização para correr atrás do Pablo Marçal, mas, logicamente, ele não vai ignorar e não vai, né, largar essa quantidade de votos de 28% da votação. Então, observe que ele está bem comedido ali. Ele não vai dizer para o eleitor dele que, por exemplo, ele, nesse momento, virou o jogo, que ele vai ficar com o Pablo Marçal abraçado ali, mas em outra entrevista, inclusive, ele disse que tinha mais de 3, quando foi questionado sobre esse apoio do Marçal, que o Marçal já disse que se o Nunes quiser conversar, que tem conversa, e aí ele assim, olha, tem 3.000 mensagens aqui, 3.800 mensagens aqui no meu WhatsApp, a do Marçal está perdida aí no meio, tem uma palminha aqui, né, uma palminha que o Pablo Marçal mandou para ele, essa palminha. Então, aí ele foi lá procurar, né, durante a entrevista, a mensagem do Pablo Marçal e mostrou nesse momento. Mas é isso, né, ele disse que é uma pessoa educada, que ele vai responder, mas ele está tentando se distanciar, mas ao mesmo tempo ele está querendo apoio. Então, assim, que é isso, né, Nunes? Mas a gente tem uma questão aí. Desculpa, mas busca o apoio do mais radicalizado dos lados políticos, né? Dos clãs políticos, do mais radicalizado deles, e vem chamar o Boulos de extremista, né, galera? Extremista. Vem falar que falta que ele não é uma pessoa de Deus, tá ligado? Tipo assim, puta, aquela moralidade, aquilo que a gente falou no começo: religiosidade, patriotismo, esse torpe, e moralidade familiar, né? Tá aí as 3 coisas que o Nunes falou em 1 minuto, ele lembrou dessas 3 coisas. Exatamente. A gente ia colocar o vídeo da Tabata Amaral, mas acho que nem precisa. A gente vai lembrar que a Tabata está com uma porcentagem de 9,94% dos votos, então aí é quase 10%. E quando eu falo assim, não é tão expressiva assim, é porque é isso, né? Matematicamente falando, gente, se você tem 29% com mais 10%, você ainda não atingiu os 50%, né? Então, o Nunes ainda tem essa vantagem, porque ele realmente pega muito do espólio do Marçal. Mas isso não quer dizer que os votos da Tabata não vão ajudar, pelo contrário, sim, todo voto importa nessa situação, né, nesse momento. Agora, a gente tem também uma questão, né? A gente está ignorando que a gente tem aí as pessoas que não puderam votar, a gente tem os votos brancos, a gente tem os nulos, e às vezes o segundo turno, justamente também quando a gente tem desses 2 extremos, força as pessoas a irem votar. Então, a gente também está esperando que essa galera resolva realmente ir. E que vote aí né, pelo menos o que a gente imagina que seja o progresso, que a gente imagina que vai fazer diferença, que é o Guilherme Boulos, que é impensável, né, continuar numa cidade como o Nunes, achando que realmente está tudo legal, porque a gente sabe que não é, né? Nenhum bolsonarista governando vai ser realmente o democrático e o necessário para a nossa sociedade, né, avançar. Enfim, é isso. Tá aí, né? Gente reacionária votando em gente reacionária. Bem, o Brasil tá doente, galera. E a gente viu aqui, eu vou pegar até um comentário que falou, como é que é? Se São Paulo é o termômetro, o Brasil tá com febre de 40. Acho que foi isso que falou aqui. Não duvido que seja até um pouquinho mais. Falou? Estive aqui com Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trabalho dela aqui em Daiane J. Oliveira, também em Oguariro. E prestigia a nossa ficha técnica do Meteoro. Essa galera vale ouro.